noturno, sejam muito bem-vindos ao meu canal do Medo, eu sou Clara. E antes de irmos para os relatos de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like que ajuda muito o canal a crescer aqui nessa plataforma. E se você tiver relatos para me mandar... Gente, deixa eu ajeitar essa câmera aqui para mim, ela tá torta. Tô olhando para lá por causa do espelho. Mas se você tiver relatos para me mandar, o e-mail vai estar sempre nessa descrição. Faz tempo que ela tá piscando. Na descrição do vídeo. Então, bora de relato de hoje, que os relatos de hoje, em resumo, são sobre sítios. E então, vamos lá. E o primeiro relato se chama... Gente, se tiver zoada na moto, eu acho que é o homem que vem deixar o pão, porque é o que? São 5h30 da manhã. Mas ele veio cedo, porque ele vem de 6, 6h30, 7 horas, então eu acho que não é ele, mas vamos lá. Não fiquei mais sozinho lá. Calma aí. Realmente, não fiquei mais sozinho lá. Relato de sítio. Oi, eu vi seus vídeos e me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no sítio do meu tio. Gente, antes de continuar, se beber água. Eu sou de acreditar Eu não sou de acreditar muito nessas coisas, mas aquilo eu não consegui explicar até hoje. O sítio fica bem afastado, pega um pedaço de estrada de barro depois da pista. A gente acostumava ir para lá em família, mas dessa vez eu fiquei sozinho porque estava ajudando ele com algumas coisas. Ele, no caso, o tio, tá, gente? Na primeira noite foi tranquilo. Só aquele silêncio do interior mesmo, sabe? Mas só que de madrugada eu acordei com um barulho de gente andando pela casa. Na hora pensei que fosse meu tio, mas aí lembrei que ele tinha ido para a cidade e que só voltava no outro dia. Fiquei quieto, só escutando. Era passos mesmos, andando pela sala. Parecia que a pessoa parava e depois andava de novo. Levantei devagar, peguei o meu celular e fui dar uma olhada lá. Quando eu cheguei na sala, não tinha ninguém, mas tinha uma cadeira fora do lugar. E eu tinha certeza que ela não estava ali antes. Voltei para o meu quarto, meio sem entender nada. Aí, quando eu deitei, ouvi de novo. Só que dessa vez era no corredor, vindo em direção ao meu quarto. E eu não saí mais. Fiquei deitado, fingindo que estava dormindo. Os passos pararam na porta e eu fiquei em silêncio. Pararam na porta do meu quarto e eu fiquei em silêncio. Um silêncio estranho. Não, gente, eu realmente ligado. Os passos pararam na porta do meu quarto e ficou um silêncio estranho. Os passos pararam na porta do meu quarto e ficou um silêncio estranho, como se tivesse alguém parado ali. Depois de um tempo, eu só apaguei e no outro dia fui embora cedo e nunca mais fiquei lá sozinho. Eu não acho, gente, eu tenho certeza, eu nunca fui para sítio. Nunca. Jesus amado. Imagine o que seria. Gente, eu sempre digo isso, né? Que eu assisto muito a Leandra. E tem relatos que a Leandra conta, né? Que esse negócio de sítios vai muito alienígenas, né? Eu não sei. Mas realmente, Gente, nada a ver com o vídeo, mas sobre alienígenas, então eu vou contar aqui pra vocês. Eu vi um vídeo no TikTok, que eu esqueci até o nome da conta. Sei que é uma mulher e um homem, duas pessoas que cantam, no caso. Não sei se é uma mulher e um homem, não sei se é dois homens, não sei se é duas mulheres. Mas eu sei que são duas pessoas que contam essas histórias. Aí, uma das pessoas, né, que participa dessa conta contou assim, que nos Estados Unidos, confirmaram que eles têm, parece que é na CIA, em algum canto aí, 4 espécies de alienígenas.
são os pequenininhos. Gente, eu não vou saber nomes, tá? Eu só sei o nome de dois, que são os reptilianos. Não, só um mesmo, que são os reptilianos. Mas são uns bem pequenininhos, da cabeçona e dos olhos grandes. O outro são humanoides. Ela disse que a pessoa disse que parecia pessoas da Noruega, do sul da Noruega, alguma coisa assim, não foi do norte, que são pessoas, são humanoides, eu não sei essa palavra, mas são seres brancos, dos olhos azuis e cabelos brancos. E tem os reptilianos, né, que são uma espécie que tem a coluna ereta e tem escamas. E tem outra espécie, que eu não vou lembrar o nome agora, que parece com gafanhotos. Não, são louva-a-Deus gigantes. Eu fiquei tipo, eita. Mas, gente, bora lá voltar pro vídeo. Sei que não tem nada a ver, mas eu acho que foram aliens, sim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Realmente não tem. Muito obrigado por você ter mandado seu relato. Se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E, gente, antes de ir pro segundo relato, deixa eu beber água. E esse segundo relato, gente, se chama Meu Pai Não Gosta de Falar Disso. E vamos lá. Não sei nem por onde começar, mas isso aconteceu com o meu pai e eu tenho a autorização dele para te contar. E ele não gosta de tocar nesse assunto. E ele nunca gostou de tocar nesse assunto. Ele trabalhou muitos anos em um sítio cuidando da plantação. Teve uma época que ele estava trabalhando num lugar mais afastado. Desses que não tem casas por perto, só mato. Ele me contou que uma vez estava muito cedo. Ele me contou que uma vez estava cedo, ainda meio escuro, e que o sol ainda nem tinha aparecido muito. Tipo, eu acho que o sol estava ali no meio. E ele viu uma mulher no meio da plantação. Ele achou que era alguém perdido. Chamou e ela não respondeu. Aí ele foi e andou até ela. Quando ele estava bem mais perto, ele percebeu que ela estava de costas e que não se mexia. Do nada, ela começou a andar, mas não era uma andada normal. Era parecido meio... Ela parecia meio duro, sabe? Não, peraí. Parecia meio duro, sabe? O andar dela. Ela começou a andar, mas não era normal, parecia meio duro, sabe? Vamos lá. O andar dela parecia meio duro. Sei lá. Aí ele falou que sentiu um negócio ruim e parou. Foi quando ela virou para ele. Ele disse que o rosto dela não parecia de gente e não soube explicar direito. Só falou isso e voltou correndo. Quando chegou em casa, disse que nunca mais foi sozinho naquele lugar. E até hoje, se alguém puxar esse assunto, ele muda na hora. Será que ele viu uma alienígena, um reptiliano, sei lá? Ai, gente, muito obrigado por você ter mandado o seu relato. E se você tiver mais, ou seu pai tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E vamos de próximo relato, gente, que se chama Eu não devia ter aberto. Peraí, deixa eu começar. Eu não deveria ter aberto aquela porta. Relato de sítio. Oi, eu nunca contei isso pra ninguém fora da minha família. Minha tia tem um sítio e a gente frequentava muito quando eu era mais nova. A casa era gigante, antiga e tinha um quarto que sempre ficava trancado.
Desde que eu era criança, eu tinha uma curiosidade muito grande para saber o que tinha naquele quarto. Um dia, quando eu tinha uns 15 anos, eu achei a chave. Esperei minha tia sair e fui lá. Quando eu abri, veio um cheiro forte de coisa fechada por muito tempo. De coisa fechada havia muito tempo. De coisa fechada há muito tempo. O quarto estava cheio de móveis velhos, tudo coberto com pano. Mas o que chamou minha atenção foi uma parede. Ela tinha um monte de coisa escrita, rabiscos mesmo, nome, frase, coisas sem sentido. E eu estava olhando aquilo quando a porta bateu sozinha. Na hora eu congelei e quando eu virei, juro que eu vi alguém no espelho, bem atrás de mim. Mas quando eu olhei direito, não tinha mais ninguém. E eu saí correndo e nunca mais cheguei perto daquele quarto. Depois disso, comecei a entender porque ninguém falava dele. Eita. Eu acho que por ser casa grande e antiga, deveria ter muita coisa que sua tia tava protegendo de você, né? No caso, de todos, né? No caso. Gente, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Então, muito obrigado por você ter mandado seu relato. Se tiver mais, pode mandar pra cá, que vai aparecer no canal sim. Gente, bora de próximo relato que se chama Os Assobios que não era de gente. Eu trabalhei, eu trabalhei por um tempo como caseiro em um sítio. Era só eu lá. De noite era um silêncio total. Até que começaram uns assobios. No começo eu achei que era alguém passando pela estrada. Mas não fazia sentido, porque era sempre à tarde. Tipo, depois da meia-noite. Ah, que era sempre tarde, tipo depois da meia-noite. Ele é errado, perdão. E sempre o mesmo som, curto, como se tivesse me chamando. Com o tempo, foi chegando bem mais perto da casa. Uma noite eu ouvi bem na janela e fui olhar. Uma noite eu ouvi por debaixo da janela e fui olhar. E não tinha ninguém. Voltei para a cama e ouvi de novo. Só que dessa vez dentro da casa. Não me levantei. Fiquei quieto e aí ouvi uma voz baixinha. Você ouviu? No outro dia pedi para sair e não fiquei mais lá. Certíssimo. Não, realmente eu teria ido embora só no dia seguinte, só quando o sol amanhecesse, porque deve ser muito perigoso, né? Então, gente, muito obrigado por você ter mandado o seu relato. E se tiver mais, pode mandar pra cá, porque como você trabalhou como caseiro, foi caseiro? Foi caseiro, deve ter muitas histórias, muitos relatos, então manda pra cá, que vai aparecer aqui no canal sim. E bora do próximo relato, gente, que se chama O Cachorro Não Chegava Perto Daquele Lugar. Peraí. Oi, claro, eu tava pensando em que relato eu te mandar e lembrei desse agora. No sítio do meu avô, tinha um cachorro que era muito tranquilo, mas tinha um pedaço do terreno que ele não chegava de jeito nenhum. Nem com comida, nem com chamado, nada. Era perto de uma árvore velha. Um dia eu resolvi ir lá sozinho. E quando eu cheguei, senti um frio estranho subindo pela minha espinha. Eu, hein? Tá repreendido. Gente, eu tô sozinho em casa. Cadê? Ai, até perdi o foco agora. Peraí. Quando eu cheguei, senti um frio estranho subindo pela minha espinha, mesmo com o sol. Fiquei parado, olhando, e ouvi um sussurro muito baixo. Não dava para entender o que era, mas parecia bem perto. Saí de lá na hora e depois disso comecei a sonhar com aquele lugar, sempre com alguém parado debaixo da árvore, e nunca mais fui lá sozinho. Gente, essa bicha me incomodando já.
Muito obrigado por você ter mandado o seu relato. Se tiver mais, manda pra cá. E, uau, será que aconteceu alguma coisa debaixo daquela árvore que o cachorro é, é porque animais, né, veem muita coisa e sente também, é o que os mais velhos dizem, né? Então, se você tiver mais relatos, manda pra cá. E bora de próximo relato. Deixa eu ver se ainda tem mais um. Tem. Vamos lá, de próximo relato que se chama. Cadê? Não era a luz do carro. Relato de sítio. Eu eu tava num sítio com uns amigos meus e a gente tava dormindo. Quando eu acordei, calma aí, deixa eu recomeçar aqui. Eu tava num sítio com uns amigos meus e a gente tava todos dormindo. Quando eu acordei com uma luz bem forte no meu rosto. Meu rosto? Não, perdão, eu li errado. Com uma luz bem forte. Saí para ver o que era, achando que era um carro, mas não tinha carro. No meio do terreno tinha uma luz parada, não iluminando. Era como se fosse a própria luz. Não iluminando, era como se fosse a própria luz. Não entendi essa parte. Eu fiquei olhando, depois de um tempo, ela começou a se mexer, bem na minha direção, e eu entrei na hora. No outro dia eu comentei e todo mundo viu. E ninguém quis mais falar sobre isso. Todo mundo viu a luz. Todo mundo viu a luz no caso. Uau. Gente. Muito obrigado por você ter mandado o seu relato. Se tiver mais, pode mandar pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E bora de próximo relato, gente, que se chama Tinha Alguém no Telhado. Eu cuidava de um sítio por um tempo. Uma noite fui até o galpão. Quando eu entrei, ouvi passos no telhado, passos bem pesados. Não era um animal. Eu parava, o barulho parava. Eu andava e o barulho voltava. Na hora que eu fui sair, ouvi algo deslizando. Na hora que eu fui sair, ouvi algo deslizando. Como se tivesse vindo pra beirada. Como se tivesse vindo pra beirada do telhado. Não olhei. Fui embora e nunca mais voltei lá à noite. Nunca mais voltei lá à noite, meu Deus do céu. Será que... Sei lá, tentou, vou pensar que é alienígena. Deixa eu ver se tá gravando. A gente tem que olhar se tá gravando, né? Porque como eu disse no último relato, eu gravo com o celular. Aí tem que saber direito se tá gravando ou não. Se o microfone também tá ligado. Mas vamos lá. Essa luz tá me incomodando. Pois. Gente, bora de próximo relato que se chama Eu Abri a Janela. Relato de sítio. Na casa do sítio da minha avó, sempre falavam que não era para abrir a janela de madrugada, porque alguém batia. E vocês mesmo assim iam dormir lá? Eu não ia não. Só que eu nunca acreditei. Até que uma noite eu ouvi 3 batidas na minha janela. Fui lá e abri, só que não tinha ninguém. Quando eu fechei, ouvi uma voz dizendo: Não era para você abrir. Depois disso, comecei a ouvir passos dentro do meu quarto. Meu Deus do céu. Você ainda continuou indo lá para dormir? Eu não iria. Não iria mesmo. Muito obrigada por você ter mandado seu relato. E vamos de próximo relato, gente, que se chama Eu Não Estava Lá. Voltei de um sítio e vi um homem na estrada. Ele estava parado e quando eu passei, ele virou o rosto. Não tinha expressão nenhuma, então eu continuei. Quando eu olhei no retrovisor, ele não estava mais lá. A estrada estava reta e não tinha para onde ele ir. Fantasma, certeza. Ai, ai, gente. Tipo assim, o cara passou, mulher, não sei, passou na estrada, uma estrada reta, sem casas pro lado pro outro. Passou, tinha um cara. Olhou, ele viu o cara, né, olhando pro carro, né?
Quando o cara vai olhar pelo retrovisor, não tem mais ninguém. Fantasma. Ai, ai. Muito obrigado por você ter mandado seu relato. Se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E bora de último relato, gente, de sítio, que se chama Alguém ou Algo Puxou Meu Pé. Aí esse negócio de puxar o pé. Não gosto não. Mas vamos lá. No sítio de um amigo meu, tinha um açude. A gente entrou à noite no açude? Meu Deus, gente, nunca entrei no açude. No começo estava normal, até que eu senti algo puxando o meu pé, bem forte. E não era peixe, e eu saí na hora. Mas antes de sair, senti algo encostando na minha perna, algo gelado. E nunca mais entrei naquela água. Uau! Será que não morreu gente lá, nesse açude? Menina, que luz chata, a gente tá me incomodando já. Vou ver o que tá, o que tá, eu acho que ela tá com mau contato. Mas, gente, esses foram os relatos de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que mandou. E muito obrigada a você por ter ficado até o final. E como eu disse no início, vou dizer aqui no final agora também. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like que ajuda muito o canal a crescer. E eu sou Clara. E esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.